A audiência pública na Câmara de Vereadores discute a situação do transporte coletivo na capital. A audiência contou com a presença do novo secretário de Transportes, Carlos Rogério. O transporte público de São Luís é motivo de reclamações. A população quer ônibus de qualidade, em maior quantidade e menos atraso. Os motoristas e cobradores reclamam dos salários e condições de trabalho. Já as empresas falam em prejuízos. A Câmara Municipal de São Luís tenta resolver os problemas do transporte público da capital. Em sessão especial, ouviu o atual secretário da SMTT, o órgão municipal responsável pelo transporte público. Ele já é o terceiro a assumir a secretaria somente nos primeiros 9 meses da atual gestão. Além da sessão, os vereadores também querem criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os problemas do transporte público. São necessárias 11 assinaturas para a criação da comissão. A população paga a passagem, né? O povo paga a passagem, a parte que as pessoas usam de forma gratuita, que são crianças, idosos e deficientes, a prefeitura, o governo subsidia. Então eu não acredito nessa história de dizer que o sistema quebrou. Não acredito. Então nós estamos propondo essa CPI, propondo essa comissão parlamentar de inquérito para que a gente possa, a Câmara Municipal de São Luís possa estar buscando essas informações e possa estar passando para a sociedade de São Luís, né, a verdadeira razão, se realmente essa história é verdade, se quebrou, se faliu, porque a população de São Luís não pode continuar sofrendo com essa questão do transporte público. O autor do requerimento da sessão especial, o vereador Pavão Filho, acredita que a solução para o transporte público é uma nova licitação. A licitação você zera, estabelece um marco a partir de que a legislação determina, através de um edital, com as regras que o município deseja que esse serviço seja prestado, depois de ouvir em audiências públicas a sociedade, a população da cidade, e então o município elaboraria um edital com as condições para que as empresas que puderem cumprir com aquelas condições possam então se inscreverem neste edital e participarem do certame. E aquelas que preencherem as condições selecionadas, evidentemente, serão as que vão prestar o serviço. Mas, para o representante do Sindicato das Empresas de Transporte, a licitação faz parte do caminho para a solução, mas não pode ser a única medida. A licitação não vai resolver o nosso piso, a licitação não vai resolver o nosso trânsito, a licitação não vai resolver a estrutura das nossas paradas. A licitação ela é um a mais. A licitação ela ajuda no desenvolvimento do transporte de uma capital. Mas é importante que nós tratemos de outros pontos, de outros focos também. Focos econômicos, o sistema está desequilibrado. Nós temos um problema de gratuidade que 40% dos nossos passageiros hoje não pagam passagem, seja ele o que não paga nada, ou seja ele o que paga meia, sem qualquer tipo de contrapartida, sem qualquer tipo de subsídio por parte da prefeitura. Essa receita foi simplesmente tirada do sistema. Então, a licitação ela é positiva, sem qualquer sombra de dúvida, mas ela não é a solução para todos os problemas do transporte de São Luís do Maranhão. O atual secretário da SMTT, o engenheiro Carlos Rogério, falou sobre intervenções que serão feitas na cidade em trechos de grande fluxo de carros, como a Via Expressa e a Ponte do São Francisco. Ele frisou que já há entendimento técnico entre a gestão municipal e estadual. Aqui nós aproveitaríamos a Via Expressa, 5 km de Via Expressa. Não fazia nenhum sentido o município teimar em fazer uma obra paralela, coincidente, superpondo a Via Expressa. Então, vamos aproveitar a Via Expressa. Quero colocar que nós fizemos as tratativas com o governo do Estado. Isso também existe um entendimento do ponto de vista técnico do governo do Estado. Isso está chancelado pela governadora, pelo secretário Luiz Fernando, por toda a sua equipe. Nenhum representante do Sindicato dos Rodoviários, motoristas e cobradores compareceu na audiência. E depois de uma extensa reunião, a greve dos rodoviários de São Luís foi suspensa temporariamente, após acordo firmado entre representantes da Prefeitura de São Luís, do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís e dos trabalhadores do transporte rodoviário do Estado do Maranhão. O acordo foi fechado no fim da tarde, após reunião realizada no Palácio de Larra Vardieri, sede da Prefeitura Municipal, prevendo o pagamento da diferença salarial até o dia 20 deste mês.
O acordo também estabelece a manutenção dos pagamentos dos planos de saúde e dos seguros de vida. Os rodoviários alegavam o descumprimento de acordo trabalhista feito na última greve da categoria, ocorrida no mês de julho. Ainda segundo a categoria, o reajuste corresponde a um aumento de 10,3% para motoristas, 11,8% para cobradores e 11,88% para fiscais. O presidente do SET, José Luiz Medeiros, adiantou que os empresários serão orientados a redimensionar as finanças para que as empresas que puderem repassar o complemento aos salários dos trabalhadores o façam nos próximos dias. Planos de saúde. O assunto foi tema de audiência no Ministério Público Federal. A audiência foi acompanhada por parlamentares. Usuários de planos de saúde aflitos e cheios de dúvida na sede do Ministério Público Federal, em São Luís. O que eles estão oferecendo para a gente? Fazer a portabilidade, mudar para outro plano, né? E esse outro plano que a gente vai fazer, essas outras operadoras, não é o mesmo preço que a gente pagava, entendeu? Então nós vamos ficar muito prejudicados, porque para você ver, ó, eu pagava 209,33 centavos. Agora vai passar para 500 e pouco. E não tem condição. E o que a gente foi informado primeiro é que ia continuar o mesmo valor. E hoje nós já ouvimos outra coisa. Lá na ANS já foi outra proposta. Então, estão enganando a gente. Fruto de encaminhamentos da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, deputados vieram até o MPF para uma reunião com a procuradora Ana Carizia. Além dos parlamentares, alguns usuários participaram do encontro que a imprensa não teve acesso. Essa audiência com a doutora Ana Carizia justamente é para dar prosseguimento ao cumprimento, né, da agência supervisionado pela Agência Nacional de Saúde, no caso, né, pela representação aqui do Ministério Público Federal, para que dê realmente cumprimento, que faça o cumprimento no caso da Unimed e das multiclínicas, enfim, dos cooperados a ter direito aos atendimentos de saúde. Estamos no Ministério Público Federal porque aqui já foi aberto um inquérito civil. Eu entendo que nesse momento o Ministério Público tem um papel fundamental, tanto na investigação como também na solução, porque daqui pode decorrer um ajustamento de conduta que assegure os direitos dos usuários de plano de saúde no estado do Maranhão. Então, nós, enquanto representantes do povo, temos o papel de ajudar nessa interlocução, de defender a causa da nossa população, que não pode ser lesada. No estado, existem 34 mil usuários do serviço da Unimed que não conseguem atendimento. Outros planos de saúde enfrentam o mesmo problema. Dona Rosário desabafa. Eu tenho certeza, como existe Deus, que Deus está no controle de tudo da nossa vida, que eles não vão nos descartar como descarta qualquer papel que não serve para nada, não. Porque nós hoje estamos numa situação, eles não recebem mais o valor de setembro, eles dizem que a multiclínica vai entrar em falência, e os usuários, como nós vamos ficar? Eles não estão recebendo mais o mês de setembro. E agora? Durante conversa com os conveniados, os deputados informaram que o Ministério Público Federal já abriu um inquérito civil para apurar as responsabilidades dos envolvidos no caso Unimed e que prazos para providências foram estabelecidos durante a reunião. Eu acho que o resultado dessa reunião de hoje foi o prazo apresentado pela direção da Unimed, não é? De até o dia 30 de setembro regularizar a situação em São Luís. Eu acho que isso é um avanço, porque a gente tem aí, portanto, um parâmetro de data, não é? Efetivamente, vamos aguardar esse prazo. Tão logo acabe esse prazo, nós estaremos, se não for cumprido, aí chamando mais uma vez a direção desse plano de saúde para poder, de fato, apresentar uma outra alternativa para a população. É uma quantidade de usuários significativo ao inquérito civil aqui no Ministério Público Federal nesse sentido, inclusive em relação à ANS, que não faz efetivamente a fiscalização como precisaria acontecer, mas o grande resultado é a resposta do plano de saúde para o usuário. É um tema bem complexo, porque foi apresentado um plano de recuperação pela Unimed, a ANS não aceitou, não sabemos o porquê ela não abriu um processo de liquidação da Unimed, isso é algo que o Ministério Público Federal vai questionar a ANS, que afinal de contas o inquérito que está sendo feito é investigando a ANS.
Mas foi dado um prazo aí seguinte para que os médicos voltem a atender, a Unimed possa restabelecer o atendimento do novo hospital que está sendo feito, já está tendo atendimento de pediatria, o centro cirúrgico, segundo eles, até na outra semana está funcionando. Se isso não acontecer, se não tiver a recuperação plena que os usuários estão esperando, o Ministério Público Federal vai pedir a liquidação da Unimed. E isso acontecendo, nós temos que trabalhar para que esses usuários possam ser migrados para a Unimed Norte-Nordeste, que aí sim é uma Unimed maior, que vai atender todos aqueles que estão hoje aqui em São Luís e não vão ter mais problema, vão ser atendidos da mesma maneira como foram. No caso dos outros planos de saúde, como a Multiclínicas, por exemplo, a presença dos usuários foi importante para novos encaminhamentos junto à Justiça. Na Multiclínica não havia aqui nenhuma denúncia no Ministério Público Federal, a vinda dos usuários foi importante e fundamental. Neste exato momento há esse protocolo, não é? Aqui junto ao Ministério Público Federal, que inicia, portanto, a possibilidade de um inquérito civil por parte do Ministério Público Federal. É importante porque não é apenas a Unimed, nós temos também a Multiclínica, que há uma série de informações referentes à Multiclínica, já que não há hoje um atendimento, a rede credenciada de médicos e de hospitais não faz o atendimento, não é, aos usuários, então realmente esse é um problema sério. Em havendo essa denúncia que está sendo agora protocolada pelos usuários, o Ministério Público abre esse procedimento, a gente vai aguardar aí a formação de fato desse inquérito civil por parte do Ministério Público. 2 portarias da Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceram a situação de emergência em 70 municípios maranhenses devido à estiagem. As listas com os nomes das cidades foram publicadas no Diário Oficial da União. Na lista aparecem municípios da Baixada Maranhense e das regiões Norte, Leste e Central. Com as decretações das situações de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos especiais junto ao governo federal para a implementação de planos de trabalho. TV Assembleia, o Legislativo até você.